Olá, Andréia, tudo bom, querida? Oi, Gê, oi, Patrícia, tudo bem? Olá, queridos, boa tarde. Hoje é chá, hoje é chazinho. Tudo e você, meu amor? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos entrando. Terceiro dia hoje, né? Desse ciclo. Eu tenho que arrumar minha internet aqui, gente. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dar uma arrumadinha rapidinho aqui. Ai, que bom, Gê! Fico feliz de você estar chamando as suas amigas para participar. É isso mesmo, vamos fazer aqui o encontro. Boa tarde, Paula. Seja bem-vinda de novo, querida. Que bom ter vocês aqui. Muito bem, então hoje nós temos o nosso terceiro encontro, né? Que nós vamos falar sobre o terceiro compromisso para um relacionamento feliz. Não só com o nosso parceiro, com a nossa parceira, mas também conosco mesmo, né? E hoje e a gente segue essa linha, né, de lives. Tá travando para vocês, gente? Para mim tá travando um pouquinho, mas eu já arrumei aqui. Vamos ver se melhora. Vamos fazer uma limpeza aqui. Então, assim, nós estamos fazendo essas lives, né? Inspiradas no livro Os Cinco Compromissos, que são realmente ensinamentos muito sábios de como levar uma vida mais leve, mais tranquila, sem criar tanto problema com as pessoas, sem criar tanto sofrimento para nós mesmos, né? Nos empoderando da nossa melhor versão de quem nós somos, né? Então, antes da gente começar a live, que hoje a gente vai falar sobre o tema Não tire conclusões. A nossa live de ontem a gente falou o quê? A gente falou assim: não leve tudo pro lado pessoal, nem tudo é sobre você, não é mesmo? Cada pessoa vive no seu mundo, cada pessoa cria uma realidade a partir dos seus próprios paradigmas, a partir das suas próprias crenças, a partir daquilo que ele é. E conforme a gente vai aceitando que cada pessoa pensa de uma maneira e vive em um mundo, a gente segue para esse próximo entendimento de não tirar conclusões. E é sobre isso a live de hoje. Então, antes de começar, novamente, como sempre, eu vou pedir para vocês mandarem muito amor, muito coraçãozinho aí. Olá, querido, querida, Jasmine, querida. E eu vou pedir também para que vocês convidem os amigos para vir fazer parte dessa live, né? Para que vocês, para que outras pessoas se beneficiem também desse entendimento tão precioso, né? Que eu tô aqui repassando para vocês de uma maneira muito amorosa. E eu gostaria que vocês interagissem sim, tá bom? Me mandem perguntas, me falem o que vocês pensam sobre o assunto, certo? Se de alguma maneira isso atrapalha a vida de vocês. E eu vou começar a live de hoje já criando uma confusão aqui. Vou criar uma confusão aqui para a gente se colocar no lugar, certo? Então, já que a gente está falando de relacionamento, quem nunca, né? Hashtag quem nunca
mandou um WhatsApp pro namorado ali 11 horas da noite do sábado e percebeu que ele nem leu a mensagem ou que ele leu e não respondeu e começou a criar caraminhola na cabeça. Fez um ato e ao invés de aceitar aquilo como sendo o que era, começou. Ah, ele deve ter saído, ele deve estar na balada com os amigos, ele deve estar com alguém, ao invés de estar aqui comigo, né, nesse friozinho, tomando um vinho, comendo um fundi, tá lá na farra, nem atende meu telefone, aposto que vai chegar amanhã todo cansado e vai dar uma desculpa desfarrapada, safado, e já começa a criar uma história, entendeu? Começou com você mandando uma mensagenzinha, boa noite, lindo, durma bem, te amo. E aí, como ele não disse te amo também, durma bem, né? O que você faz? Você começa a criar uma história de que ele não tá em casa, de que ele tá fazendo sei lá o que, com quem, e aí você já cria, acredita nessa história e começa a sentir coisas por acreditar nessa história. E aí você começa a ficar com raiva da pessoa, você começa a já criar o discurso na sua cabeça que você vai falar com ele, né? Amanhã, quando ele me ligar, ele vai ver o que eu vou fazer, eu nem vou atender, porque ele tá pensando que eu sou quem? E você começa a criar uma história. Então, esse compromisso, na verdade, ele deveria ser o seguinte: não crie histórias, certo? Porque essas histórias, elas acabam virando uma verdade para você. E você sofre e você aprisiona o outro dentro de, na verdade, uma grande mentira que você criou. Quem já passou por uma situação, eu vou contar uma situação que eu passei, tá, gente? Para vocês também entenderem. Teve um dia, tava meio. E isso às vezes acontece quando a gente tá um pouco. Mesmo nós que já somos mais despertos, às vezes acontece quando a gente está um pouco desavisado, um pouquinho desequilibrado às vezes, né? Eu lembro que eu passei umas férias em Balneário Camboriú ano passado. E quando eu tava voltando pra cá, eu tava muito estressada por causa desse monte de coisa que a pandemia tava começando. Eu lembro que eu voltei pra Curitiba com a história do vírus e da pandemia e as pessoas todas enlouquecendo e eu sentindo que a minha egrégora tava muito enfraquecida, tava muito desequilibrada. Acabei entrando nessa energia e tal e voltei pra Curitiba. E a minha mãe, que tava lá comigo, ela ia voltar de ônibus, né? Porque o carro tava lotado. Aí a minha mãe pegou o ônibus, sei lá que horas, quando a gente saiu tipo de Balneário 3 da tarde e chegou aqui 6, vamos supor. E a minha mãe deve ter saído umas 5 horas de lá. Começou a dar 6 horas, 7 horas, 8 horas e nada da minha mãe aparecer. E eu comecei a tentar ligar para ela e o celular dela fora de área, fora de área, fora de área, 9 horas nada da minha mãe aparecer. E eu não sei da onde, gente, começou a me dar um desespero. Falei, aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Aconteceu alguma coisa, o celular não tá funcionando, aconteceu alguma coisa, meu Deus do céu, entrei em paranoia. Até que meu marido veio e falou, Ana, que horas que sua mãe saiu de lá? Ai, eu não sei, acho que saiu não sei o que. E tentando ligar pra estrada e tal. Aí ele falou, Ana, mas o ônibus é bem mais demorado que o carro, ela deve ter pego um trânsito, olha o horário que ela saiu ali na saída de Balneário, sempre tem trânsito, fique calma, logo ela chega. Ai, mas por que o celular tá desligado? E por que não sei o que? Bom, conclusão, minha mãe chegou, bem alegre, feliz e contente em casa, me viu lá, milhões de mensagens minhas desesperada, falou, Ana, tá tudo bem? Só teve um atraso e a gente chegou bem. Mas até, né, a gente perceber isso, olha quantas coisas eu criei, né? Olha a conclusão que eu tirei, olha a história que eu criei e olha o sofrimento que eu passei, né?
E daí, naquele dia, inclusive, eu fiz uma separação energética com a minha mãe, porque ela não merecia passar por isso comigo. E comecei a entender um pouquinho melhor, né? Então, assim, às vezes, gente, você entra nessa paranoia sem perceber. Em relação a filhos, em relação a relacionamentos, em relação a nós mesmos. Quem nunca mandou uma mensagem para alguém e depois ficou querendo tirar conclusões de como a pessoa recebeu aquilo, do porquê que ela não respondeu ainda, e começou a se flagelar. Ai, nossa, eu não devia ter falado isso. Nossa, eu não devia ter mandado essa mensagem. Olha o que a pessoa vai falar vai pensar de mim. Nossa, mas eu sou assim mesmo. Como que eu penso sobre isso? E começa essa autopunição, às vezes, isso gera uma energia muito densa, uma energia muito baixa para o seu campo. Quando a gente fala de nós mesmos, isso traz, inclusive, questões difíceis da gente lidar, sabe? Porque, puxa vida, se você começa a entrar nisso de você tomar uma atitude e ficar o tempo todo, né, especulando de que maneira que aquilo será recebido, ou por que aquilo não foi recebido da maneira como você queria, ou por que você não teve a resposta que você queria, você fique nessa, no Theta Healing nós chamamos de elucubração mental, certo? Você fica em looping, tentando entender o que aconteceu, quando na verdade o que você poderia era silenciar, deixar que as coisas sejam como são, permitir se centrar em você. Quando você se centra, quando você encontra o seu centro, então você se conecta. Quando você se conecta, você tem acesso à verdade maior. Então, quem aqui já fez o curso de Theta Healing, ou quem vai fazer o curso de Theta Healing comigo agora esse final de semana, a gente aprende a se conectar à fonte criadora de tudo que é a verdade maior. Onipotente, onipresente, onisciente, conhece a verdade. Porém, a gente só consegue se conectar a essa verdade maior quando estamos centrados, quando a gente saiu da turbulência. Para a gente sair da turbulência, a gente tem que ter esse entendimento que essa criação, certo? Essa história que a gente conta, que a gente cria, que a gente entra na história e começa a sofrer com a história de uma maneira que às vezes carrega muitas pessoas juntos com o nosso sofrimento. Dependendo do poder que você tem sobre outras pessoas, isso pode gerar guerras. E, aliás, muitas dessas questões foram guerras que foram geradas a partir de conclusões precipitadas, muitas vezes, em relação à maneira como o outro age. Quantas vezes você brigou com alguém? Você se magoou, você se ressentiu, você se densificou por essas questões, por você tirar conclusões daquilo que você não sabia, mas você criou uma história e aquela história começou a fazer tanto sentido para você que aquilo tornou uma verdade. E depois fica até difícil de você reconhecer se aquilo é criação sua, da sua mente, ou se aquilo realmente aconteceu. Porque muitas vezes a pessoa toma isso como uma verdade realmente absoluta. Nós vemos nos nossos líderes, né? Vamos citar os líderes lá dos Estados Unidos, por exemplo. Na época em que o Donald Trump era presidente, o Donald Trump ele era um exemplo de uma pessoa muito egoísta, muito egotista, né? Então ele só pensava nele mesmo. Então ele tinha aquela coisa de que tudo é sobre mim e tudo é contra mim, né? Então ele tirava a conclusão a partir dessa visão distorcida que ele tinha da realidade. Os atos das outras pessoas, mesmo que não fossem atos direcionados a ele tomava como sendo
uma ameaça. E isso, sem as pessoas certas no comando, né? Se uma pessoa dessa é um ditador absoluto, isso pode gerar problemas seríssimos para um país. Agora, se a gente vai diminuindo um pouco para o micro, vamos ver, a gente às vezes vê isso nas empresas, vê isso nos relacionamentos, nas famílias, certo? Você escuta um comentário ou lê um comentário a seu respeito no grupo da família, ou lê um comentário no grupo da família e fala: isso aí foi uma indireta para mim. Essa pessoa tá querendo me atingir. Ela tá querendo que eu entenda, tá me... Nossa, me veio uma palavra agora muito antiga, gente, me indicando. Tá me indicando. Que palavra é essa, gente? Palavra esquisita. Tá aí. E ela morde ali o, o anzol, né? Então, quando você perceber que você tá entrando nesse looping, que é o que a gente chama de brain candy, certo? Quando você perceber que você tá perdendo o seu equilíbrio por uma história que a sua mente tá criando a partir da sua paranoia, vamos chamar de paranoia, porque é a sua maneira de olhar para o mundo muitas vezes. Então, uma pessoa que tem um padrão de relacionamento, então vamos lá, uma pessoa que o primeiro relacionamento que ela teve, ela foi traída, certo? Ou ela vem de um relacionamento onde houve traição do pai ou da mãe, certo? E o primeiro relacionamento acabou aceitando esse padrão e atraiu para sua vida alguém que já tinha uma propensão à traição e foi traído, né? Ou criou um ambiente para a traição acontecer. Da segunda vez aconteceu a mesma coisa. Então veja, o que acontece? Se isso começa, né, a ser um padrão, é o que a pessoa vai esperar que vai acontecer na vida dela. Então, aquela história do manda uma mensagem para o namorado às 11 da noite, o namorado não responde, é óbvio que a primeira coisa que a pessoa vai pensar é: estou sendo traída. E isso vai desencadear todas aquelas emoções que a pessoa sentiu da primeira vez. Ela vai começar a se sentir frustrada, abandonada, magoada, triste, com raiva, enfim, todos aqueles sentimentos que foram desencadeados na primeira traição começam a ser revividos a partir de uma historinha que ela contou por um ato e que ela nem sabe de verdade o que está acontecendo. Mas como a mente dela, o subconsciente dela tem uma programação para protegê-la do sofrimento, na hora vai desencadear essa reação. Se defenda, ele está te traindo. Bloqueie os sentimentos que você tem por essa pessoa, porque ela não é digna da sua confiança. Então pode ser que no andar da carruagem ela comece a se distanciar da pessoa. Comece a sentir que talvez não queira mais, que não tem mais tanto interesse. E isso pode ter sido gerado apenas por uma conclusão, por algo que ela imaginou que tinha acontecido e que na realidade poderia ter sido bem diferente. E às vezes é. Quando você escuta a pessoa falando: oh, como você estava ontem? Nossa, apaguei, fiquei estudando até às 11 e daí dormi, não vi nada. E aí? Se o diabinho tá aqui do lado falando: não, ele estava saindo, estava com os amigos. Aí você acaba criando esse sofrimento desnecessário. Talvez se você vai escutar a pessoa de alma aberta, é muito mais fácil de você sentir se a pessoa está sendo verdadeira ou não.
Porque você está conectado. E quando a gente está conectado, a gente reconhece a verdade. Porque a gente está conectado à fonte que conhece a verdade maior. E quando a gente escuta essa verdade maior de outro, reverbera aqui. Quando a gente não escuta, quando a gente escuta uma mentira, quer dizer, quando não é congruente, então a gente sente que tem alguma coisa errada. Mas esse sentir, ele não vem daqui, ele vem daqui. E é diferente, porque não é um mal-estar, é um saber maior. As pessoas dizem que conforme a gente vai ficando mais sensível, é difícil as pessoas mentirem para nós. Uma hora a gente fica sabendo da verdade. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. A gente não tem que se preocupar em ser enganado, em ser traído. Isso aí não tem nenhum fundamento. Quando você entende que quando você está conectado à verdade maior, ela sempre vai ser conhecida por você. E quanto mais você vai ficando sensível a ela, mais você é capaz de tocá-la. Agora, quanto mais energia você der às suas negatividades, aos seus padrões de sentimento, posso falar o que vai acontecer na sua vida? Mais daquilo. Porque aonde está a nossa energia, está a nossa realidade. Se você ficar colocando a sua energia só no fato de que você está sendo traído, adivinha? Uma hora você vai conseguir, uma hora você vai ganhar o que você tanto quer, porque é assim que o universo funciona. Lei da ação e da reação. Aquilo que focamos a nossa energia é o que vai crescer na nossa vida. Então, às vezes, gente, a pessoa tá num dia difícil. Às vezes a pessoa está tendo que tomar decisões difíceis e tudo o que ela precisa é do seu apoio, do seu centro, do seu equilíbrio. E não você enlouquecido ali, questionando: por que você tá tão esquisito comigo? Por que você não me ligou ontem? Você sabe que um dos maiores aprendizados que eu tive no meu relacionamento foi sobre tempo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender que cada pessoa tem o seu tempo. E trazendo o entendimento da live de ontem, nem tudo tem a ver conosco. Então, o meu marido, ele sempre teve um tempo muito diferente do meu. Eu sempre fui muito, eu não vou falar agitada, eu não me considero uma pessoa agitada, mas eu tô sempre fazendo alguma coisa. E se eu falo para você que nós temos um encontro às 6 horas, eu começo a me preparar e organizo o meu dia para que às 6 horas eu esteja completamente pronta esperando você na porta. Esse é o meu tempo. Mas o tempo das outras pessoas são diferentes. E eu lembro que quando eu namorava com meu marido, que ele morava em outra cidade, ele falava assim: vamos sair para jantar? Eu falei: vamos. Então eu fico te esperando, tá bom? Tá bom. Saí para jantar. Na minha consciência, 8 horas da noite, né? Então, 8 horas eu estava pronta. E aí eu ligava. E aí, você já tá saindo? Já tá chegando? Ele, então, tô indo tomar banho e já estou saindo. Só que detalhe, ele morava em Joinville e eu morava em Curitiba. Então, daí, 1h30 só de viagem, né? Fora se arrumar. E ele chegava era 10h30 e constantemente a gente não conseguia encontrar lugar aberto para jantar, sempre acabava indo num barzinho, alguma coisa assim, né? Então, eu não levava para o lado pessoal. Naquela época eu já tinha esse entendimento, que era o tempo dele. Mas a maioria das pessoas eu percebo que olha para uma atitude dessa e fala: mas que falta de como é que chama? De respeito, que falta de respeito, né? Deixar você esperando. Como assim? Mas não era falta de nada. Era o tempo dele, o tempo que ele sentia
o impulso de se arrumar, sair para pegar a estrada e estava tudo bem. Agora, se cada vez que ele se atrasasse, ele chegava ali e eu estava mal-humorada, querendo brigar, falando, você não me respeita, você não tem consideração por mim, tô eu preparada aqui desde as 8 da noite, me arrumei o dia inteiro e tô te esperando faz 2 horas, você imagina o que que é isso? Ele teria vindo para brigar? Olha só a situação, né? Ia mudar? Não, não ia mudar, porque esse é o jeito dele. Então, o jeito dele era esse. Então eu aprendi a respeitar o jeito dele, o tempo dele. E ele chegava e eu estava bem, eu fazia minhas outras coisas, às vezes eu jantava. Eu estava lá na casa da minha avó, jantava, comia alguma coisa, né? Conhecer, você vai conhecendo as pessoas e você vai entendendo que de maneira nenhuma, porque você vai percebendo nos atos que não é falta de consideração que a pessoa tem, porque você percebe a consideração dela em todos os outros aspectos da sua vida. E aquele, só porque ela não bate com a mesmo conceito de tempo que você já julga ela, já coloca uma história ali que ele não tem consideração, ele não pensa em mim, só pensa nele, e você começa ali entrar num brain candy que afasta vocês dois. E aí a próxima vez que ele vier, você fala assim, droga, vou eu agora, atrasado, vou levar bronca da Ana de novo, acho que nem vou inventar uma desculpa e nem vou, e isso vai afastando as pessoas. Aí depois chega e fala, eu amava tanto ele, mas não deu certo. Não é? Então, é se tirar conclusões sobre o porquê o outro faz o que o outro faz, isso é um grande equívoco, gente. Porque cada um vive no seu próprio paradigma. E não adianta você falar que não. Porque cada um tem o seu mundo, cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, de refletir e de tirar, né, de concluir as suas próprias histórias. Então, se eu escolho estar pronta às 8 horas e para chegar e ficar pronta às 8 horas eu passo por todo esse passo a passo, jamais vai passar na cabeça da outra pessoa que é por isso que é tudo isso que eu faço. A não ser que eu verbalize para ela. A não ser que eu fale, olha, hoje você chegou às 10h30, mas você sabe que às 8 horas eu estava pronta, porque eu achei que você ia chegar às 8 e fiquei me arrumando o dia inteiro. Aí a pessoa já começa a entender, conhecer você, conhecer o seu tempo. E daí fala assim, nossa, então, puxa vida, vamos combinar de semana que vem, quando você vier, você me avisa mais ou menos a hora que você pretende vir, porque daí eu não fico tanto tempo esperando. Numa boa, sem ressentimento, sem mágoa, né? Isso vai limpando o relacionamento, vai aproximando vocês. Vocês vão perceber, para quem tem filhos adolescentes, já devem ter percebido isso, que os adolescentes, né, eles entram numa fase onde eles parecem que qualquer coisa que nós falamos a eles, eu não tenho filho adolescente, mas eu percebo muito como as coisas acontecem, né? Parece que eles são assim, qualquer coisa que você fala é como se vocês estivessem atacando eles, né? Por quê? Porque eles estão justamente nessa fase onde eles estão muito delicados, onde a autoestima às vezes está muito delicada e qualquer coisa é uma ofensa. Tem adultos que pararam nessa fase. E se você não tem uma delicadeza na hora de falar, ele já acha que você está brigando, que você está chamando atenção. Mas veja, gente, como isso separa. Você vai querer ficar perto de uma pessoa assim, que você não pode falar nada, que a pessoa se sente ofendida. Às vezes você fala na sua melhor intenção, na sua maior amorosidade, e mesmo assim a pessoa se ofende. Porque é como se ela estivesse em carne viva o tempo todo. Se você reconhecer uma pessoa assim na sua vida, tenha amorosidade e entenda que ela está sofrendo. Ela não faz isso para te rejeitar, para te maltratar. Lembre, não leve ela para o pessoal. A questão está sendo dela. Se você está num relacionamento com alguém que está passando por essa fase, ao invés de julgá-lo, ao invés de se afastar,
Silencie, conheça a sua verdade e seja um apoio. Olha lá a Dani falando, minha mãe. Sim, tem muitas mães que estão sempre na defensiva, né? Como se eu tivesse que me defender das acusações de todo mundo, né? Você fala alguma coisa e a pessoa já acha, já faz um dramalhão, já acha que está sendo tudo contra ela. Isso é dela. Questões que ela tem que trabalhar com ela. Você, ao se afastar, na verdade, você está afastando algo que é seu, que é o seu amor, é a sua mãe. Mas quando você começa a ampliar o seu olhar para o sofrimento que essa pessoa passa por ser dessa maneira, começa a nascer compaixão. E essa compaixão é você amparar a pessoa do jeitinho que ela tá ali, sem querer mudar, né? E quando a gente fala de família, principalmente, e eu coloco os nossos parceiros, né, como família, principalmente depois que você casa, né, o seu parceiro torna-se a sua família, os seus filhos tornam-se a sua família. Então, vamos englobar tudo, né? Família é o apoio, né? É o amparo. Independente das suas escolhas, independente das suas reações, independente de dar certo, de dar errado, de estar bom, de estar ruim, você é o amparo daqueles que fazem parte da sua família. Mas se você fica somente julgando ou querendo que eles fossem diferentes, você cria um abismo entre vocês. E não é essa a intenção. A intenção é que vocês se unam. Quando a gente silencia e permite ver a verdade do outro e se conectar à verdade do outro, a gente começa a entender como lidar com o outro, tirando os nossos anseios, as nossas necessidades. A gente se despe disso. Então a gente se conecta ao outro e a gente percebe, puxa vida, como que esse outro merece ser tratado? Qual é a melhor maneira de eu falar com essa pessoa agora, mesmo que ela esteja nesse lugar de dor, sem agredi-la, sem machucá-la mais ainda? E se o caminho é silenciar e se afastar, que seja. Siga isso, mas siga com essa certeza de que você está seguindo aquela sabedoria interior sua e não que falaram para você, e não que você leu na revista, nossa revista, né? Não que você leu aí num blog ou no Instagram, que você tem que se dar o valor, menina, você tem que parar de aceitar isso e aceitar. E nesse eu tenho que parar de aceitar isso, eu tenho que parar de aceitar aquilo. O que você tem que fazer é se trabalhar. Porque para que a gente não entre no drama do outro, nós temos que estar plenos em nós, nos conhecendo e sabendo que independente da maneira como o outro age ou que o outro pensa da gente, isso que nós sentimos sobre nós está intacto. Aí você consegue sair de um centro de equilíbrio e olhar para o outro e realmente auxiliá-lo naquele momento. Que é para isso que é família. Eu lembro uma vez que o meu pai, ele ficou muito tempo hospitalizado, né? Ele teve que fazer uma cirurgia do coração. Ele fumava, bebia, fazia tudo errado, tá, gente? Daí, nós ficamos lá 2 meses com ele numa UTI, fazendo revezamento, num quarto, né? Fazendo revezamento. E minha mãe, bem difícil, porque as duas trabalhavam, então, às vezes fazia turno duplo, né? Ia do trabalho para o hospital, às vezes não dormia direito naquelas cadeiras de hospital, aquela coisa horrorosa. Aí, quando ele saiu do hospital, tava bem, sei lá, 15 dias depois voltou a beber, voltou a fumar, voltou a fazer tudo errado. E eu briguei muito com ele, porque eu falava assim, nossa, isso é um desrespeito, você não sabe o que a gente passou por você naquele hospital, e olha só o que você tá fazendo com a sua saúde de novo, você não respeita o nosso sofrimento, enfim, entrei na ladainha. Depois que eu entrei na ladainha, eu falei assim, peraí, gente, será que essa é a melhor maneira de eu me conectar com meu pai?
que é um adolescente, era, né? Meu pai já fez a passagem, mas enquanto ele estava aqui, era um adolescente, né? Aí, claro que não, porque tudo que ele escutou a vida inteira foi gente querendo dar uma lição de moral nele, por ele ser do jeito que ele era. E não era assim que eu ia me né? Porque depois de tanto tempo no hospital, vendo ele quase indo embora, a última coisa que eu queria era me afastar dele, né? Eu queria era me aproximar mais, era ficar mais perto dele. Mas não era esse o caminho. Foi então que eu entendi que família é isso, é apoiar. Então um dia eu cheguei pro meu pai e falei, pai, quer saber? Você é meu pai. Você é adulto e você é responsável pelas suas próprias atitudes. Então, quer saber? Faz o que você quiser da sua vida. Que eu vou continuar sendo sua filha, eu vou continuar te amando. E se um dia você for parar no hospital, eu vou lá cuidar de você também. Então, isso devolve o poder para a pessoa. Você não está você não está apoiando as decisões erradas dele, mas você está dando espaço para a pessoa ser. Porque a gente tem que entender que uma pessoa adulta, não estou falando um filho de 7 anos, mas uma pessoa adulta, ela tem o livre-arbítrio, ela faz o que quiser da vida dela. E não é você que vai fazer com que ela mude. O máximo que você vai conseguir é se afastar dela. Então, às vezes você acha que a pessoa faz aquilo porque ela não te ama, porque ela não te valoriza, porque ela não te reconhece, porque isso são conclusões que você tira a partir da sua dor. Mas quando você se afasta dessas crenças, dessas perspectivas que você criou, você vê o outro. E aí você vê o outro como ele é. Estava lá preso nas dores dele, nas questões dele, precisava daquilo para passar por aqui, pelos problemas dele. E fazer ameaça de estar perto ou longe não ia mudar isso. E essa decisão que eu tomei de aceitar o meu pai exatamente como ele era, com os vícios, com os problemas dele, não só nos uniu, mas me curou. E curou uma ancestralidade de pessoas intolerantes. Quando você decide mudar um padrão, que é um padrão familiar, escolhe fazer diferente. Nesse momento, você honrou a sua linhagem de verdade. Nesse momento, você concluiu um trabalho de muitas existências. Porque às vezes a intolerância, às vezes o preconceito, o abuso, muitas vezes eles fazem parte de um ciclo do karma, que é um ancestral resolver parar com aquilo e tudo se resolve. Então, ao invés de você ficar só tirando conclusões a partir das suas dores, das suas questões, do seu passado, dos seus padrões, liberte as pessoas para elas serem como elas são. Se reconecte com o seu centro e conheça a verdade. Você vai perceber que é muito mais leve viver assim. E você vai criar uma maneira muito mais feliz de viver. Porque você vai deixar de afastar as pessoas. Elas vão querer ficar perto de você. Ninguém quer ficar perto de alguém que te julga e te critica o tempo todo. Acredite nisso. Por mais que você ache que você está fazendo isso por amor, a melhor maneira de demonstrar o amor é entender que o outro tem o direito dele de fazer as próprias escolhas e agir a partir do seu livre-arbítrio. E você também. Se as escolhas do outro te faz mal, você tem o direito de se afastar. Agora, querer mudar o outro, isso é complicado nos relacionamentos. Porque às vezes a gente vê que um dos níveis, né, de comprometimento do casal é o quanto um consegue mandar no outro. Não é assim, gente? Se o outro faz o que eu quero, então é porque ele está apaixonado.
Você falar para ele, raspa a cabeça porque você fica lindo. Ai, não gosto do seu cabelo assim. Ai, vamos comer isso hoje, vamos fazer isso amanhã. Mesmo que a pessoa não goste, faz por você. Ai, ele fez por mim, então ele me ama. Não fala com essa pessoa, porque essa pessoa aí não gosta de mim. Ai, ele para de falar, pronto, olha como ele é fiel. Então, às vezes os nossos limites e os nossos conceitos, eles estão tão deturpados pelas nossas dores e às vezes até pela carga de programação que a gente recebe. Se a gente não para olhar um pouco, a gente só age pelo automático, gente. E cria essas relações às vezes tão desafiadoras, né? Porque aquilo que o outro faz é o que ele vai querer receber. De repente ele começa a impor coisas para você, coisas que vão diminuindo a sua liberdade de ser. E aí você começa a perceber que, nossa, que relação é essa? Mas talvez foi você que criou ela desse jeito. Para mudar, é só mudar. É só ter um pouco de lucidez, de consciência e perceber que o outro tem direito de ser. E se você não está feliz, principalmente se você não está feliz, no começo, quando você está conhecendo a pessoa, tenha lucidez de saber o que você quer no relacionamento. Às vezes as pessoas ficam tanto tempo sozinhas que aceita o que vier, não é? Ai, vem tortinho, ai, assim, fica naquela ilusão que vai melhorar, a ilusão de que você vai mudar ele, de que ele vai ler a sua cartilha. Você realmente quer uma pessoa para você tornar ela o que você quer? Ou você quer um parceiro que tenha, ou uma parceira que tenha em si virtudes e valores que te fazem querer ser uma pessoa melhor e que você gostaria de conhecer verdadeiramente essa pessoa e ajudá-la a se desenvolver e a evoluir. Isso é um bom começo para um relacionamento. Eu sempre falo que você se relacionar com uma alma gêmea não é viver num paraíso de amor e romance. E às vezes você lidar com coisas difíceis, mas veja, você está lidando com coisas difíceis com a pessoa que você ama. Não é com aquele chefe que você odeia, com aquele colega que você não quer ver nem pintado de ouro. É com alguém que você escolheu passar a vida. E isso é a melhor forma de evoluir. Então não ache que sempre vai ser uma lua de mel, certo? Saibam escolher a pessoa que você quer passar a vida. E entender que a melhor coisa que você pode ver no outro é aquilo que você quer ter em você, aquilo que você está buscando desenvolver para ser uma pessoa melhor. Sem tirar conclusões, apenas espere para reconhecer a verdade. E você vai viver uma vida onde você está sempre sendo maravilhado, né? Ao invés de criar expectativas, crie oportunidades de receber presentes lindos da sua vida. Ok, meus amores? Eu espero que tenha ajudado vocês em algum momento, em algum sentido aí nos relacionamentos de vocês e principalmente, às vezes, no relacionamento que a gente tem conosco mesmo. Às vezes nós tiramos conclusões em relação a nós mesmos que nos maltratam tanto. Não caia nessa mentira de que ninguém é perfeito. Todos somos perfeitos. Tudo é perfeito. Você é a perfeição manifestada. Olhe para você e fale, você é a perfeição manifestada. Toda vez quando você acordar, se olha no espelho, nos seus olhos assim e diga, você é a perfeição manifestada. Não existe nada em você que é imperfeito. Não existe nada no mundo que é imperfeito. Tudo que está manifestado foi intencionado e construído perfeitamente a partir dessa intenção. Não existe imperfeição nas obras do Criador e você é uma obra do Criador. Então você não deixa de ser
menos perfeito que uma árvore, ou que uma flor, ou que um passarinho, ou tudo aquilo que você acha lindo e belo no universo. Você é tão perfeito quanto. Nunca se esqueça disso, tá bom? Amores, amanhã, na nossa live, nós vamos falar sobre o quarto compromisso. E eu vou precisar de uma colinha aqui, que eu não sei decor. O quarto compromisso, sempre dê o melhor de si. Vamos falar sobre isso amanhã? Eu espero vocês aqui às 5 horas. Faça chuva, faça sol, faça frio ou faça calor. Estarei aqui com você para a gente conversar sobre o quarto compromisso para o amor próprio, para um relacionamento feliz. Tá certo? E se você gostaria de ver essa live na íntegra, você tem duas opções. Você pode ver no meu IGTV ou você pode ver no meu canal do YouTube. Todas elas ficam gravadas, tá bom? E também vocês podem compartilhar com as pessoas que você sente que isso faz algum sentido. Aquela amiga que tantas vezes fica colocando caraminhola na cabeça, fica vendo pelo em ovo. Conhece alguém assim? Manda essa live para ela, tá bom? Um grande beijo para vocês, muitos coraçõezinhos de amor para vocês. Fiquem bem e até amanhã. Gratidão, gratidão, que bom que vocês amaram. Gratidão, Lu. Gratidão, gente. Ai, que delícia. Muito bom ter vocês aqui novamente. Espero vocês amanhã, tá bom? Às 5 horas. Até lá.